Shri Krishna Lila Katanya Sudakshana Dhari Madhuri Gunashtaiktam Varam Varenyam Shamahantam Narayanantam Shirasanamam Sri Dandinam Bhakta Shuru Manincha Shri Krishna Padabhidritai Puridi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanantam Satatam Prapadi Tavavasmi Tavavasmi Najivami Tvavina Iti Vinayaraditvam Nayamacharanantika Adevika Kubaragadaya Yadavacha Yachena Patya Bhuvi Dangavat Udbatatihi Asya Prasadana Buddhasta Janasta Kritva Gandharvike Jagane Gananavite Mahagranta Ki Jai Jai Padharma Ramaknath Thakur Ki Jai Gurudev Ki Jai Guru Parampara. Então, ficadinho aqui, ok. Estamos no capítulo 39, pertíssimos do fim, de outros começos, onde vai continuar aqui nosso Dharma, entrando em Lila, que é o título. E o Vijaya, ele começou a explicar, perguntar, né, para o Guru Goswami qual era a seva dele, o serviço dele no seu corpo transcendental, né? Então, ele fala assim, Vijaya, por favor, explique Palyadasi Swabhava, ou seja, a disposição das servas que aceitaram a proteção de Sri Radha. Goswami fala assim, Srila Dasa Goswami, ou seja, Raghunatha Dasa Goswami, explicou a disposição das Palyadasas no seu Vraja Vilasa estava, como se segue. Aí tem um verso, bem grandinho, Vraja Vilasa estava, número 29. Tradução. Sri Lalita Devi está mergulhada no oceano insondável de Prema Rasa. Sri Radhakrishna são seus prana-presta, né? Seus mais amados, a vida da sua vida. Presta é o superlativo de Priya, nós somos queridíssimos do prana, da sua vida, prana quer dizer vida também. E todo dia, com a ousadia para Galabhatha, nascida do seu amor por eles, ela faz todos os seus encontros amorosos. A gente sabe que a Lalita era um pouco mais ousada, né, mais audaz. Com grande habilidade, ela instrui sua Saki, Srimati Radhika, ela é mais velha que Radharani, então ela às vezes dá uma de irmã mais velha. Possa ela aceitar-me como uma Palyadasi, uma das servas atendentes no seu grupo pessoal. Vijaya. Que tipo de atitude deve uma Palyadasi ter em relação às outras atendentes de Sri Lalita? E como ela pode, como é que ela deve lidar com elas? Lembrando, né, para as pessoas que estão chegando agora, que o Vijaya está perguntando qual é a seva, qual é o seu serviço, como é que ele age na sua forma feminina, né, no mundo transcendental, né? Porque o guru dele afirmou que ela, né, Radhe, ele tem um corpo feminino de uma Saki, de uma menina, de uma Palyadasi, né, uma serva de Srimati Radharani. Então, de novo, que tipo de atitude deve uma Palyadasi ter em relação às outras servinhas, né, de Sri Lalita Devi? E como é que ela deve lidar com elas? Goswami fala assim, todos os escritos de Raghunatha Dasa Goswami estão enriquecidos com graça transcendental.
né? Que são nada menos, né? Nada mais, no sentido, ilustrações das instruções de Sri Sarupa Damodara Goswami. A gente sabe que Raghunatha Das Goswami ele pegou o Kadacha, o diário de Sarupa Damodara, e ele, baseado nisso, escreveu muitas coisas. Então, né, a esse respeito, ele, Raghunatha Das Goswami, escreveu o seguinte no Vraja Vilasa Stava 38. Eu me abrigo em Sri Rupa Manjari e outras servas de Srimati Radharani, a grande rainha de Vrindavana. Estas servas perpetuamente satisfazem-na fazendo serviços amorosos, sabe? Como oferecer tambula, que é aquela mistura de temperinhos com folha e assim por diante, massagear seus pés, trazer água para ela e arrumar seus encontros com Sri Krishna. As prana presta sakis, são aquelas queridíssimas, né? Radharani, são queridíssimas a Srimati Radharani, mais ainda que sua própria vida. Mas estas servas são ainda mais queridas porque, sem sentir timidez, elas podem entrar na área onde o casal divino desfruta dos seus passatempos mais confidenciais. Então, essas prana-prestas aqui, elas são mais velhas. As palhadatas são mais novas. Então, quando a gente sempre fala que são manjari quer dizer broto. Então, né, elas têm mais intimidade, elas entram em lugares onde as outras não entram. Elas veem coisas que as outras não veem. Vijaya. Que tipo de atitude e modo de lidar devemos manter em relação às outras saquis principais? Goswami fala assim, Shiladasa Goswami indicou isso no seguinte shloka, também do Frase Vilasa Estava, tradução do verso. Sri Vishakadevi é favorecida pelo casal divino a respeito das suas qualidades de amor íntimo, um humor muito brincalhão e querido e uma curiosidade amorosa. O seu encanto, seu canto celestial zomba da doçura do cuco. Possa essa bichacá, de forma muito misericordiosa, treinar-me na arte da música. Então, a palha-dace, apesar de ter acesso onde as outras não têm, as outras vezes ensinam para ela várias coisas e a palha-dace também tem respeito por todos e assim por diante. Gopal Goswami adicionou assim, né? Você deve também manter uma atitude submissa, similar a essa, né? Com as outras saquis, Vijaya. Mas que tipo de humor deve ser mantido em relação às saquis do grupo rival, que é o Vipaksha? Aí, Goswami também vai citar o Vraja Vilasa Estava 41, de Srila Raghunatha Dasa Goswami. E a tradução é a seguinte: eu repetidamente ofereço minhas preces às Vrajagopis, lideradas pela afortunadíssima Chandravali, que tem humor de rivalidade em relação a Radharani. Elas são dotadas com atributos tais como os sentimentos de grande fortuna, orgulho por sua excelência e ilusão amorosa de Brahma. Sri Krishna se encontra com elas, né, fica na companhia delas, somente por pouco tempo, apenas para aumentar o humor de Sringararata e Sri Radhika. A gente sabe que Chandravali, a rival, aspas, né, ela também é uma expansão de Radharani. Então, ela diz que Krishna fica com ela, não fica tanto com ela quanto com Srimati Radharani,
mas é apenas para aumentar o amor dos dois, né? O famoso ciúme saudável. Devemos manter esse tipo de sentimento dentro do coração em relação às saquis que pertencem ao grupo oposto. E nessa hora, e na hora de servir, você deve lidar com cada uma de forma individual, né? Com anotações amorosas, com ditos amorosos e piadas, brincadeiras. Em suma, você deve fazer seu seva de acordo com os métodos e bhavas ilustrados no Sri Vilasa Kusumanjali e manter um relacionamento mútuo com as Sakis e outras Vrajavasas, como está explicado no Vraja Vilasa Stava. Eu nem sei se esse tem em inglês, está traduzido já, o Vraja Vilasa Stava. Vilapa Kusumanjali a gente ainda encontra em inglês. Esse aqui eu ainda provavelmente já tem traduzido para o inglês. Então, eles são manuais de alto nível, né, para pessoa que já está avançada, já está percebendo seu Siddha Swarupa, né, seu corpo perfeito, e como deve lidar com isso. Contemple todas as variedades, as lilas variadas, que estão incluídas no Ashtakaliya Lila, como elas foram explicadas no Vishakhananda Stotra. Absorva somente em Krishna Lila de acordo com o que foi especificado no Sri Manashiksha e mantenha a determinação resoluta para as regras e restrições de Bhakti de acordo com os bhavas que são apresentados no Niyama Dashakam. Em seus escritos, Srila Rupa Goswami ilustrou o Rasa Tattva de forma extensa. Já que Sri Chaitanya Mahaprabhu encarregou com esta responsabilidade particular, ele não explicou como o Rasa age enquanto uma pessoa faz seva. Já Srila Dasa Goswami fez isso com seus, né, anotou isso nos seus escritos, que são baseados no Kadacha, né, nas notas, no diário de Sri Swarupa Goswami, como a gente falou anteriormente. Sriman Mahaprabhu autorizou e dotou de poder seus diferentes companheiros de forma respectiva, né, com diferentes responsabilidades missionárias. E seguindo suas instruções, aí de Chaitanya Mahaprabhu, eles fizeram seus serviços de forma impecável. Né? A gente se lembrando sempre que Mahaprabhu ele escreveu só o Shikshastakam, e ele nem encarregou cada um dos Goswamis para escrever determinadas coisas. Vijay, por favor, diga-me quais são essas responsabilidades. Quem Mahaprabhu encarregou de fazer isso? Então, Goswami fala, Sri Mahaprabhu encarregou Sri Sarupa Damodara com a responsabilidade de ensinar o processo de seva dotado de graça transcendental. Para satisfazer a ordem de Mahaprabhu, Sri Sarupa Damodara Goswami apresentou esse tratado em duas partes. Uma parte é chamada do caminho interno, Antapanta, de Rasamaya Upasana, enquanto a segunda é chamada de caminho externo, Bahirpanta, de Rasamaya Upasana, de adoração pleno de rasa. Shri Swarupa Damodara ofereceu essa primeira parte, né, a interna, e colocou-a, né, sobre o pescoço de Srila Dasa Goswami, né, uma forma poética, né, de falar que dotou ele com aquilo, né, quando você põe a guirlanda no outro, quer dizer que ele conquistou algo, e assim por diante. Ele ensinou o Bahir Panta, esse caminho externo,
a Sri Vakreshwara Goswami. Vakreshwara Goswami. Isto está distinto, desculpa, e este é o tesouro distinto da nossa linha até os dias de hoje. Eu dei esse processo valioso a Sriman Dhyanachandra, e ele escreveu um Padati, que é um sistema passo a passo, um método, uma metodologia baseado no qual você já obteve. Se lembra que ele pediu há uns capítulos atrás, há uns capítulos, ele pediu isso, deixa que eu vou copiar, ele pede para o Dhyana Chandra para ele copiar, né? Não existe imprensa ainda, ele pede para copiar esse Padati, essa metodologia. Sri Mahaprabhu empoderou, a palavra que eu não gosto é Sri Nityananda Prabhu, Sri Advaita Prabhu, né? Com a responsabilidade de propagar as glórias de Srinama. Ele ordenou e empoderou Srila Rupa Goswami para manifestar Rasa Tattva e deu a Srila Sanatana Goswami a responsabilidade de forma elaborada, ilustrar o relacionamento entre Vaidhi Bhakti e Raga Bhakti. Ele também instruiu Srila Sanatana Goswami para explicar o relacionamento esotérico entre Prakarta e a Prakarta Gokula. Gokula manifestada aqui e a Gokula, ambas são transcendentais a Gokula manifestada lá. Na verdade, sempre se manifesta lá. Por meio de Sri Nityananda Prabhu e Srila Sanatana Goswami, Mahaprabhu dotou de poder Srila Jiva Goswami para estabelecer o tato de Sambandha, Abhideya e Prayodhana. Lembrando, sempre Sambandha, um relacionamento entre a Jiva, Krishna e a matéria, né, entre um e outro. A Abhideya é o processo, né, epistemologia para chegar lá, o caminho, e Prayodhana é a meta. Dessa forma, cada um deles levou a cabo as suas respectivas responsabilidades que Mahaprabhu lhes deu. Vijaya fala assim, Prabhu, que responsabilidade que Mahaprabhu deu a Raya Ramananda. Ramana. Goswami diz que Sri Mahaprabhu instruiu, né, deu-lhe a responsabilidade de forma muito elaborada, ilustrar essa tattva. E por meio de Rupa Goswami, ele fez isso até o máximo, né, até o ponto máximo. Vijay. Prabhu, qual a responsabilidade que foi dada a Sri Sarvabhauma Bhattacharya? Ele foi instruído, ele foi, na verdade, foi-lhe dada a responsabilidade de ensinar as verdades filosóficas sobre a realidade absoluta. Ele, ele, né, deu grande responsabilidade a Shidiva Goswami por meio de seus próprios discípulos. Ok. Então ele passou para Diva Goswami isso, também essa responsabilidade. Vijaya. Quais são as instruções de Chaitanya Mahaprabhu para seus proeminentes seguidores na Bengala? Goswami diz que a responsabilidade dos Gaudiya Mahantas, né, dos grandes líderes, era iluminar Sri Gaura Tattva, né, a verdade sobre, né, os princípios filosóficos sobre Chaitanya Mahaprabhu, e despertar nos corações das divas Shraddha transcendental por Krishna Bhakti Rasa, que Shri Gaura iniciou. Novamente, Mahaprabhu dotou algumas grandes almas entre eles, né, com a responsabilidade de compor e propagar o sentimento especial de Rasa Kirtana, Vijaya. E a responsabilidade que foi dada a Sri Raghunatha Bhatta?
né? A ele foi dado a honra, né, de ensinar as glórias do Srimad Bhagavatam, né? Raghunatha Bhatta, ele dava aula também todo dia do Bhagavatam, né, como Prabhu. E a Gopala Bhatta, de Mahaprabhu, instruiu, né, deu-lhe, na verdade, a responsabilidade de proteger de forma apropriada e preservar o Sringararasa transcendental e supremamente puro, livre de qualquer distorção, de qualquer desvio, e parar com qualquer negligência que não seja razoável em relação a Vaidhi Bhakti, né? Ver se está tudo certinho, se não estão mexendo, se não estão misturando, ok? Vijaya. E que responsabilidade foi dada a Sri Prabodhananda Saraswati Goswami, o guru e tio de Sri Gopala Bhatta Goswami? A ele foi-lhe dada a responsabilidade de informar o mundo que, né, a, a obtenção mais elevada nesse mundo, né, é cultivar amor espontâneo por Vrajarasa. Quando Vijaya Kumara ouviu esses é, temas, ele ficou assim completamente em deleite, e considerou-se extremamente afortunado. E aqui acaba o capítulo 39. Vamos passar para o 40. Se não tiver nenhuma objeção, né, pergunta. O capítulo 40 é intitulado Alcançando Prema, a riqueza suprema. A suprema, olha que legal, hein? Suprema. Vijaya ponderou assim profundamente, ouvindo sobre Praja Lila, uma avidez agora despertou no meu coração por essa lila, e portanto eu vou gradualmente alcançar o estágio de sucesso completo. Sampati Dasha. Ele, portanto, concluiu que ele tinha que conhecer sobre a natureza desse desenvolvimento gradual. Bem legal, né? A gente já viu que não é de um dia para outro que a coisa vai passo a passo, né? Krama, que eles chamam krama, né? Vai indo passo a passo. A gente não pula etapas. Pensando assim, ele aproximou-se de Guru Goswami e inquiriu de forma muito humilde: Prabhu, eu necessito saber os vários estágios que um bhakta se submete, começando do estágio de ouvir até o estágio de Sampati Dasha, que é o sucesso completo. O Goswami fala assim: existem 5 estágios. Primeiro, Shravana Dasha; segundo, Varana Dasha; terceiro, Smarana Dasha; quarto, Bhavapana Dasha; e quinto, Prema Sampati Dasha. Então vamos lá, o primeiro, Shravana Dasha. Dasha quer dizer período, né? O estágio de ouvir. O segundo, Varana, o estágio de aceitar. Três, Smarana, o estágio de se lembrar. Quarto, Bhavapana, o estágio de êxtase espiritual. E 5, estágio de alcançar o mais elevado sucesso em Prema. A Vijaya, como sempre, vai falar, né? Explica o primeiro. Ele chama Shravana Dasha. Sempre começando com ouvir, né? Todo mundo está ouvindo. E sempre eles começam com ouvir. Tá? Porque Shruti, né? Os Vedas são chamados muitas vezes de Shruti, aquilo que se ouve. Shravana, Kirtan. Então, ouvir é o principal. O Goswami fala assim: olha, quando a diva desenvolve gosto, ruchi, né, não gosto comum, por ouvir Krishna Lila Katha, deve ficar entendido que seu estado de aversão foi removido. Nessa hora, uma avidez intensa de ouvir Krishna Katha
desperta nele. E ele tem que ouvir Krishna Katha transcendental dos lábios de um Bhakta que é muito mais avançado que ele. Então, é até interessante que às vezes a gente, falando por mim, a gente ouve e lê, né, coisas assim que não tem nada a ver, com muito mais atenção na hora de ouvir um Harikata, seja presencialmente, seja por meio né, de aparelhos, de, como a gente está vendo aqui, a mente ela não consegue se fixar. Então quer dizer que a gente não está nesse, a gente gosta, com o root, por isso que a gente especificou aqui, né? Esse root, quando esse gosto aparece, você não quer parar de ouvir, você fica atento, né? Enquanto esse root, esse estágio não chega, a gente se distrai muito, não fica atento. A gente gosta, né? Mas talvez não aguente ouvir 5, 6 horas, né? É óbvio que também depende da pessoa que está falando. Mas a gente não consegue, a gente dorme, se distrai, né? Fica assim, entendeu? Pensa em outra coisa. Então, lembrando sempre, né, que Ruth não é um gosto comum, né? É um gosto alto nível. Ele até fala aqui, né? ah, que o estado a versão foi removido. Então, eu já não tenho esse negócio de me achar meio chatinho, entendeu? Essa coisa já se foi. Então, Ruth, apesar de estar mais ou menos no meio de estradar a Prema, já é avançadíssima, né? Ok. É dito no Bhagavatam 4:29.40. Na Assembleia de Pessoas Santas, rios ilimitados de puro néctar emanam das bocas de grandes almas na forma de descrições do caráter transcendental, passatempos e qualidades de Krishna. Aqueles que nunca se satisfazem quando eles sorvem essas glórias nectárias por meio dos seus ouvidos com atenção indesviável, com atenção, nunca podem ficar sujeitos à fome, né? À sede, ao medo, à ilusão, ao pesar e outros anartas. A gente vê isso no exemplo de Parikshit Maharaj. Aliás, ele está falando de Parikshit Maharaj, né? Que ele ouve durante aquela semana, né? Fica ali completamente atento, diz que ele não vai, né? Ele não bebe, não come, não dorme, acho que nem vai no banheiro, não tem, assim, exatamente não fala assim, mas ele fica completamente absorto ali. Por que que ele fica absorto ali? Porque ele está sendo alimentado. Então, nossos canais, também falando por mim, ainda são alimentados por outras coisas, né? A gente ainda tem fome do mundo, então não dá para encher tudo, né? Fala que a gente tem que se esvaziar nesse sentido para que Krishna entre completamente, para que essa sede, essa fome, ela seja saciada por isso. Então a gente vê que os nossos grandes Vaishnavas, eles não comem ou não bebem ou não fazem certas coisas como uma austeridade, né, para controlar os sentidos. Na verdade, os sentidos deles já estão controlados por Krishna, né? Então eles ficam tão absortos que essas coisas que eles se esquecem, eles não se lembram disso. Não é uma coisa, eu vou fazer um jejum porque é para controlar minhas paixões, alguma coisa assim, como a gente ouve em outras tradições, muitas vezes é isso, para conseguir algo, né? Vou fazer austeridade para conseguir algo. Eles não fazem austeridade para conseguir algo. Alguns fazem, mas chega no estágio que você faz o quê? A chamada austeridade é uma consequência do amor, né? Do amor que eles têm, eles esquecem de se vestir, esquecem de comer, né? Esquecem de dormir, porque eles estão absortos nesse amor.
que é natural, completamente natural, esse estado é extremamente elevado. Vijay, aqueles que são avessos, Bahirmuka, Dasha, também ocasionalmente ouvem Krishna cantar. Que tipo de Shravana é esse? Ah, legal. Existe uma diferença enorme do Shravana de Krishna cantar no estágio de aversão, Bahirmuka, Dasha. Quando ele fala aversão, não é que o cara não gosta, né, mas não está em estado de absorção total. Então, existe uma diferença entre esse estado e o outro, que é o Antarmuka, né, de estar favorável, estar disposto a isso. Os Shravana daqueles que são avessos, Barimuka, ocorrem assim, por acaso. Eu não gosto dessa tração, por acaso, e não por causa do seu Shraddha. Na verdade, a gente sabe que não existe um acaso no sentido que não acontece. Senão, acaso, a gente estava vendo aqui, tem outro estudo que a gente está vendo aqui também, do Javadharma. Então, eu fui ver essa palavra acaso, eles traduzem, mas acaso é uma coisa que vem de cima para baixo. Caere, caere, tem assim uma coisa no latim, quer ver? Até anotei aqui, que eu achei tão interessante. Deixa eu ver se eu me lembro onde que foi isso. Quando eles falam que é por acaso, por acaso, por acaso, parece que é uma coisa que não tem um controle, que vem do nada, né, que acontece por uma coisa assim, que eu botei aqui, deixa eu ver se eu me lembro. Eu anotei que eu achei super interessante. Ih, tantas anotações, acabam me perdendo. Mas, enfim, é, lá na raiz mesmo dessa palavra acaso, não é esse tipo de coisa que a gente vê, né, que a gente ouve por aí. Enfim, eu não sei onde eu botei. Mas é algo assim, algo que vem sem uma causa conhecida, algo que vem de cima para baixo, se não me engano, do latim caere, chance, cadere, né, latim cadere, que é cair, ou seja, uma coisa que vem de cima para baixo ali, né? O chance. No inglês interessante, que que é cair também e que está além do controle humano. Achei isso muito legal, né? Que é alguma coisa que está além, o acaso seria além do meu controle, né? Então não é que eu criei aquilo ali ou que veio do nada, mas que está além do meu controle. Né? Achei bacana isso aqui. Então, de novo, os Shravana, daqueles que são Bahirmuka, ou seja, que são avessos, acontece por acaso, né? Esse acaso, e não por causa de sua fé, né? Tal Shravana, tal escutar, faz que surja a fortuna, desculpa, eleva, né, a fortuna espiritual que leva até Bhakti, Bhari Unmukhi Sukriti. Né? Esse Sukriti que Bhakti vai Unmukhi, ele vai direcionar a sua prioridade. E quando isso é acumulado, depois de muitas vidas, faz com que o Shraddha transcendental surja. Nesse estágio é que seu transcendental Shraddha desperta no coração. Shravana de Krishna Katha, que vem dos lábios de pessoas santas, é chamado de Shravana Dasha. Existem dois tipos de Shravana Dasha. Né? O primeiro é de uma forma não metódica, né, irregular, que vamos chamar de Kramahina Shravana Dasha. E o segundo é chamado de ordem, né, está numa ordem, uma metodologia ali, ou seja, como a gente está, não que seja assim, né, mas a gente está aqui passo a passo no Javadharma, né, porque ele vai chamar de Krama Shuddha Shravana Dasha. A gente falou primeiro Krama, assim como Parikrama, Krama quer dizer andar, né, dar passos. Então é Shuddha Krama,
Então, são os passos limpos, digamos assim, né? A gente está estudando aqui capítulo a capítulo, né? Então, seria um Krama Shuddha Shravana Dasha, não do nível deles, óbvio. Vijaya fala assim, o que é Krama Hina Shravana Dasha? Esse escutar irregular. Ele fala, ó, Krama Hina Shravana Dasha é ouvir sobre Krishna Lila de uma forma irregular e de uma maneira assim, sem método, não tem uma metodologia. Ouvir Krishna Lila com inteligência irresoluta resulta num tipo de Shravana não metódico, porque tal ouvir não capacita a realizar o relacionamento entre as várias liras e, portanto, graça não surge em seu coração. Interessante. Então, a gente já está vendo aqui que é legal ouvir de uma forma de ter um método, passo a passo. Às vezes lê uma coisa, aí lê outra lá adiante, lê uma coisa, ou ouvir, né? Por favor, explique Krama Shuddha Shravana Dasha, que aí sim, né? Passo a passo. Graça somente desperta no coração quando Krishna Lila é ouvido de forma metódica, né? Ou seja, numa ordem regular, com inteligência resoluta. Quando alguém ouve o Ashta Kaliya Lila Nitya Lila, ou seja, os passatempos eternos, óctuplos, é, separados dos Naimitika Lilas, das lilas ocasionais, tais como o nascimento de Krishna e assim por diante, então seu Shravana é Krama Shuddha, né? Então a gente já vê que tem dois tipos de lilas, né? O nascimento de Krishna ocorre sempre, mas não todo dia, né? Em algum lugar que ele está nascendo, mas não todo dia durante o dia, né? Já Krishna acordando, ele acorda todo dia. Ele acordando com a Radharani, Krishna indo pastorear, isso acorda todo dia, né? Todo dia, em todo instante. Tem uma diferencinha aí, que é o Naimitika Lila e o Nitya Lila. Somente este Krama Shuddha Shravana é desejável no caminho de Bhajana. Se alguém ouve Krishna Lila no Krama Shuddha dessa maneira, né, purinho, a doçura e o encanto da Lila gradualmente é concebida e a inclinação para realizar Raga Nuga Bhajana aparece no coração do ouvinte. Nessa hora ele pensa, né? Ele fica pensando, pensativo. Ó, Subala tem tal maravilhoso Sakyabhava por Krishna. Eu vou servi-lo amorosamente, né? Ah, eu vou servi-lo da mesma forma amorosa que ele serve a Krishna em Sakyarasa. Esse tipo de afinidade forte é chamado de Lobha, avidez. A realização de Krishna Bhajana com tal Raganuga Bhakti, desculpa, a realização de Krishna Bhajana com tal Lobha, com tal avidez, seguindo os bhavas docíssimos dos Vrajavastas, é chamado de Raganuga Bhakti. Eu dei o exemplo de Sakyarasa, mas esse tipo de Raganuga Bhakti também é realizado em todos os outros quatro raças, começando com Dasya. Pela graça do meu Praneshwara Sri Nimananda, Nimananda, né? Nimananda. Você tem a disposição natural por Sringararasa. Porque você ouviu sobre as Vraja Gopis, né, sobre seus bhavas excepcionais e sua atitude serviçal a Krishna, a avidez para fazer Prema Seva, né, serviço permeado de amor a Krishna, como elas, apareceu em seu coração. E
esta mesma avidez concedeu a você o caminho para obter tal a Prakrita Seva, né? Então, quando a gente ouve de forma sistemática as lilas de Krishna, de uma pessoa muito avançada, né, vai surgir essa avidez. Eu ouvi de uma forma não muito, diz que pelo que está falando aqui, não vai surgir essa avidez ainda. Mas quem sabe surja a avidez para ouvir de forma sistemática. Você acaba aprendendo, como ele está falando aqui, e ele vai estar aprendendo a ouvir sistematicamente. Em realidade, ele continua aqui, o único Shravana Dasha desse processo é a conversa confidencial entre guru e discípulo. Então, a gente sempre cai nessa história, né? A gente servia ao mestre. Aí o Vidyaya fala assim, vem cá, quando é que o Strava Dasha, quando é que a gente considera que ele foi completo? O Goswami fala assim, isso acontece quando uma pessoa percebe a eternidade de Krishna Lila. Já que Krishna Lila é supremamente puro e transcendental, ele cativa completamente a mente e o coração. A pessoa, então, ela fica aflita com uma impaciência para entrar nela e participar dela. De Gurudeva descreve ao aluno os Ekadasha Bhavas que eu mencionei anteriormente, aquelas 11 características. Shravanadasha deve somente ser considerado completo ou perfeito quando, né, a disposição do discípulo, né, a disposição mental do discípulo, está imbuída com a amorosidade da lida. Nessa hora, o discípulo fica aflito com a avidez intensa e alcança Varana Dasha, o estágio de aceitação, que é o segundo estágio. Então, primeiro é ouvir, segundo é aceitação. Prabhu, por favor, fale-me sobre Varana Dasha. Quando o apego espontâneo do coração está assim preso na lila, né, ligado na lila pelas algemas, ó, que bonito, dos Ekadasha Bhavas, que eu mencionei anteriormente, o discípulo fica completamente saturado, sobrecarregado, e cai aos pés de Lota e Gurudeva chorando constantemente. Que é o que está acontecendo com o Vijaya. Legal. Nessa hora, Gurudeva se manifesta na forma de uma Saki, né? E o discípulo como sua atendente. A característica essencial das Vrata Gopis é que elas são extremamente ávidas de servir de forma amorosa a Shri Krishna. Gurudeva é uma Vraja Lalana, né, uma menina de Vraja que alcançou o estágio perfeito na sua seva. Nessa hora, o discípulo humildemente ora a Shri Gurudeva com os seguintes sentimentos lá do fundo do seu coração. E ele cita aqui o Premamboja Marandakya Tavaraja, que eu não sei de quem é, não falo de quem é, não falo. E ele diz assim, ó oh, Radhalike, eu sou muito degradado, degradada, segurando uma folha de grama entre os meus dentes e caindo aos seus pés de lótus com toda a humildade possível, eu oro a você que bondosamente jorre sua graça a essa alma destituída e me faça viver novamente por conceder o néctar do serviço da sua direção, da sua guia, né? Essa, morder uma grama, assim, uma atitude de extremamente é, humildade, como se fosse um animal já, né? Um animal vendido, como se meu Deus falar.
Aqueles que celebram, oh, desculpa, aqueles que são celebrados, né, conhecidos como bondosos e misericordiosos, não rejeitam essas pessoas, nem mesmo as pessoas malévolas que aceitam o seu abrigo e rende-se a ele. Esta é a natureza deles. Portanto, por favor, seja bondoso com essa pessoa malvada que rendeu-se a você. Por favor, não me prive da sua misericórdia sem causa. Nossa, sem causa de novo. Eu estou ansiando tão intensamente pelo serviço amoroso ao casal divino sob a guia dos seus pés de lótus. Muito belíssimo esse aqui. Marcando estava, vou procurar depois em um autor. Então, esse é o segredo, né? Inclusive, tem uma passagem de Kali, o próprio Kali Maharaj, né? Kali Maharaj, que é a personalidade que toma conta dessa era, Kali Yuga, né? Ele se rende a Parikshit Maharaj, como vocês já viram que estão acompanhando o Bhagavatam Prabhu, que ele se rende, né? Apesar dele ter cortado aquelas pernas do touro e tudo mais, fez, né, atos abomináveis. Ele, Parikshit Maharaj, quando vai matá-lo, ele se rende a Parikshit Maharaj. Foi malandrinho também, né? Ele conhecia isso aqui, que as pessoas santas, se outra pessoa se rende a ela, né? Às vezes até com uma certa falsidade, né? É isso que as pessoas às vezes não entendem, as pessoas não entendem isso. Ah, essas pessoas dão abrigo a ela, né? Perdoam a ela e assim por diante. Essa é a natureza deles. E às vezes a pessoa faz uma coisa errada depois. Aí alguém fala assim, poxa, mas viu? Ele estava do lado do fulano, estava do lado do cicrano, é a natureza dos grandes santos. Eles têm esse coração, fica muito mole. Esse é um típico bhava, desculpa, de varana dasha, estado de aceitação, onde você aceita que você não é nada mesmo e tem que se entregar. Isso surge da avidez. Nesse estágio, o Guru Rupa Sakhi, né, o Guru na forma de uma Sakhi, dá ao Sadaka a ordem de se ocupar no Ashtakaliya Lila Smarana, por se abrigar completamente no Krishnanama enquanto reside em Vraja, e assegura-o, né, que é, seu desejo acalentado será preenchido, satisfeito em breve. Por favor, fale-me sobre Smarana Dasha, terceiro estágio de lembrança. Srila Rupa Goswami disse assim, no Bhakti Rasamrita Sindhu, né, tradução: o sadhaka deve constantemente lembrar-se de Shri Krishna, juntamente com seus companheiros eternos. Ele deve absorver-se em cantar e ouvir as glórias dos seus passatempos. E deve sempre residir em Vraja. Continuando. Então, 3 versos. Aqueles que desenvolveram. Sorry. Aqueles que desenvolveram avidez por Ragatmika Bhakti servirão, vão servir os residentes de Vraja, né, seguindo seus passos, internamente pelo seu Siddha Rupa e externamente no seu Sadaka Rupa. Então, a gente sabe que tem essa particularidade nos seguidores de Mahaprabhu, que eles têm vários corpos, às vezes vários, às vezes dois.
né, que é um Sadaka, Sida, eles têm um corpo em Vraja e outro em Mayapur. Né, então tem, enquanto, um exemplo é Rupa Goswami, tem Rupa Manjari, o corpo dele e dela, né, e aqui o corpo dele como Sadaka. Não, Sadaka. E o último verso, aqueles que são bem versados no conhecimento transcendental, Tattva-vita, conhece plenamente que, que todos vários membros, várias divisões de Bhakti, tais como o Shravana e o Kirtana alto, também deve ser praticado, sim, Niraganuga Bhakti. Mesmo antes, Vijay Kumara, mesmo antes que Vijay Kumara tinha ouvido a explicação profunda desses três slokas, ele perguntou o seguinte: qual é o significado de Kuryat Vasam Vraj Sada? Então, só uma breve aqui do interessante que eu estava lendo também outro dia, que Bhakti é o único, né, que você, a prática e a meta é a mesma. Em geral, que a gente faz algo para deixar de fazer, né? Você serve, pereré, para um dia deixar de servir, né? Em outros conceitos filosóficos, às vezes. Né? Você serve a Deus para usufruir depois, você serve a Deus para se tornar uno com Ele, né? Já em Bhakti, você começa fazendo uma coisa e depois vai fazer a mesma coisa. Óbvio que de uma forma excelsa, mas vai fazer a mesma coisa. Você não abandona algo para fazer outra, né? Interessante, né? Então, vamos lá. Mesmo antes, Vijakumar tinha ouvido essa explicação em breve desse texto. Mesmo assim, ele perguntou assim: qual é o significado de Kuryat Vasamvraj Sadha? O Goswami diz. De acordo com Srila Jiva Goswami, isso significa que o sadhaka deve residir fisicamente em Vrajamandala, compõe vários locais da Vrajamandala, não é só Vrindavan. Em outras palavras, nos lugares de passatempo de Sri Sri Radha Krishna, Lila Mandala. Se ele não pode ficar em Vrada fisicamente, então ele deve fazê-lo mentalmente. Porque o resultado de residir em Vrada mentalmente, é o mesmo que residir lá fisicamente. O sadaka deve seguir os passos de uma saki em particular, cujos bhavas amorosos o atraíram. Então, cada um vai ter uma atração por uma saki, caso seja uma saki, né, claro. Lalita, Vishaka, Vidya, Rangadevi, Chitradevi, Induleka e assim por diante. Ele deve residir em Vraja com o conceito, né, o Abhimana, de ser uma Kundya Sevika, ou seja, uma menina, né, uma serva, num Kundya particular dessa Saki. Então, Kundya, a gente sabe que é um bosquinho, um bosque. Então, cada menina tem seu bosque, e tem outras servas, assim, são inumeráveis. Ele deve constantemente relembrar-se de Krishna e o bhava dessa Saki. Então, mas por isso, né, a gente tem que ver que isso é passo a passo e sempre sob a guia de um guru, senão vai ficar caótico. Teve uma época aqui no Rio e todo mundo tinha essa. Todo mundo não, tinha um grupo. Ficava, quero meditar, meditar. Pouco sobraram. Será que alguém sobrou? Né? Ou seja, queria pular estágio e fazer a coisa por si mesmo, né? Isso tem que ser, é como um remédio, né? Que é um remédio que tem que ser dosado ali, sempre fazer aquilo na mesma hora e tudo, sempre sob a tutela de um médico, senão pode dar errado, né? Pode dar bem errado. Ele deve constantemente lembrar-se de Krishna
E o bhava dessa saki, dessa amiga. Com o corpo grosseiro, o sadaka deve realizar os angas, né, as divisões de Vaidibhakti, tais como Shravana e Kirtana, né? E com seu corpo sutil, ele deve constantemente relembrar de Ashtakali Lila e fazer a seva que foi designada a ele como uma Siddha Vrajagopi, de acordo com os 11 bhavas que ele alcançou. Isso aí já é outro nível. Externamente, Sadaka deve manter sua vida seguindo as regras prescritas. Internamente, ele deve cultivar os bhavas que nutrem a sua forma espiritual, Susidadeha. Aquele que segue este procedimento de forma correta vai, de forma natural, desenvolver o desapego por qualquer outra coisa que não seja prática. Aí ele fala, por favor, me explica isso, né? Me ilustra isso, esse seva, de uma forma mais clara. Você me fala que o significado verdadeiro de Vrajavasa, ou seja, morar em Vraja, é ficar num lugar solitário com a Prakrita Bhava, com esses sentimentos transcendentais. O sadhaka deve servir de acordo com Ashta Kalya Lila, enquanto regularmente canta um número fixo de Harinama. Ele deve regular todas as suas atividades corpóreas, né, de manutenção corpórea, de forma que eles não se tornem desfavoráveis ao seu bhajana. Em outras palavras, a vida deve ser moldada, né, de tal forma que as atividades da manutenção corpórea fiquem favoráveis ao seu bhajana. Né, roupa, comida, sono, todas as atividades devem ser favoráveis ao seu bhajana. Vijay Kumar contemplou isso profundamente, disse assim: acabou, eu entendi isso de forma é, plena, né? Mas como é que minha mente pode ficar serena para fazer isso aí? A mente, de forma automática, se torna serena, tão logo ela alcança Niraga no Bhakti. Isso acontece, isso acontece porque a avidez da mente pelas coisas do mundo, de forma automática, cessa quando ela é revivida, digamos assim, com o apego amoroso inerente do eu. E ela corre até Vraja. Chalo mana Shri Vrindavanadam. Chalo mana Shri Vrindavanadam. Tem uma música belíssima, deixa eu ver até quando aqui, não sei se tem nessa aqui. Oh, acho que não tem aqui, ou tem, que ela fala assim, Tchalô, mana, Shri Vrindavana, Dama, Tchalô, quem já foi na Índia, Tchalô, Tchalô, você chega lá no rickshaw, Tchalô, o cara tá enrolando ali, Tchalô, Tchalô, vamos, 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 né? Tem a Tchala, Tchala, a Tchala, inclusive, é montanha, que é imóvel, Tchala quer dizer mover-se, bom, vai, vai, compadre, né? E tem essa canção, olha, não tem aqui, gente, acho que está em outra, incrível, como que não tem? Enfim, mas ela começa assim, nem sei se começa com a segunda parte. Enfim, aí fala isso e vai descrevendo o Vrindavana. Então ele fala, Jalomana Sri Vrindavana Dhama. Oh, mente, vai para Vrindavana Dhama. Né? Lá corre Yamuna, lá você vai ver os Lilas, os lugares de passatempo. É muito bonita essa música, depois eu vou ver se encontro. Então ele fala que justamente assim como a nossa mente, ela corre para as outras coisas que a gente está viciado, né? Desde tempos imemoriais, né? A gente nem manda a mente, infelizmente, a mente, ela vai, né?
Só que nessa hora, a mente, que ela vai para Vrindavan. Eu olho aqui, aqui eu tenho um verde, vejo árvore. Se eu fosse uma afortunada assim, né, eu olharia para a árvore, já viria cadamba, flores, já viria as mulheres que estão passando aqui, eu já veria golpes, os garotos que estavam passando aqui, a ver golpes, vaqueiros. Aqui toda a minha casa seria montada para você ver Krishna. Eu já estaria vendo aqui Vrindavan, Radha. Eu já ia olhar no espelho e ver uma menina. Falou, muito legal. Então, pereréu, pereréu, é isso aí. Ih, eu também perdi. Ok, ok, serena, né? Ele continua aqui, né? Em outras palavras, a mente corre, a mente vai atrás, né, do desfrute mundano somente por causa da sua afinidade por isso aí. Mas, quando a sua afinidade é direcionada à Vraja, essa mente fica assim serena por causa da ausência do outro desfrute. Então, na verdade, o que existe é uma troca, como a gente fala, né? Não é que você vai destruir a mente nesse sentido, destruir a mente material, né? Esse sentimento material, essas características de a mente é o que? Sankalpa e Vikalpa, caracteristicamente atrair e repelir. Então, ela naturalmente, quando ela se atrai para Krishna, as outras coisas vão indo embora, como a gente falou anteriormente. Né? Ainda assim, se alguma apreensão, né, ficar um pouco apreensivo, os obstáculos permanecer, é benéfico adotar o curso gradual que foi mencionado anteriormente. Então, quando essa mente estiver completamente serena, as distrações do mundo não podem mais causá-la, não pode causar nenhum malefício a ela. Qual é o significado de krama, desse, cultivo gradual? A pessoa deve manter uma contagem fixa de Harinama e deve devotar-se a cantar Sri Harinama por um período é, fixo, né, do dia, todo dia, claro, é, sozinho, né, absorto no seu bhava particular e manter sua mente livre dos pensamentos mundanos. Então, gradualmente, de forma e, é, aos poucos, devemos incrementar o tempo para o nosso sadhana. E, eventualmente, o estágio vai vir quando a mente sempre estiver saturada com a Laukika Timaya Bhavas, de forma que os pensamentos mundanos não vão mais prevalecer, né? A Laukika, que não são desse planeta, Timaya Bhavas, transcendentais. Então, né, essa é uma forma gradual que, sob a tutela, de novo, né, do guru, a gente vai seguindo esse passo a passo até chegar nesse estágio. É legal que é um manual, né? É interessante que os Goswamis, eles escrevem tudinho, justamente para a gente não se perder, não ficar viajando. Será que eu estou em barro? Será que eu estou... se a gente seguir isso aqui, né? Pode durar vidas, mas tudo bem. O importante é não perder o foco, né? Ananya Bhakti, não perder o foco. É só quero aquilo ali, eu quero aquilo ali. Não importa quanto tempo vai acontecer. Tem até uma história que é interessante que diz que tinha uma pessoa, né, devota de Narayana, que estava embaixo de uma aquelas banyan tree, que era tipo figueira de bengala que chama aqui, e a gente sabe que tem folha pra caramba. Aí ele estava ali na sombra, diz que Narada Muni passa por ele
E ele recebe Narada, ó, Narada Muni, Pranam, Dandavata Pranam. Fala assim, para onde você está indo, Narada Muni? Narada fala, eu vou visitar Vishnu. Aí ele fala, por favor, o, o devoto, né, o Bhakta, pergunta para ele quando é que eu vou voltar, né, a vê-lo, quando é que eu vou para Vaikunta vê-lo, quando eu terei o Darshan. Aí Narada Muni foi lá e perguntou, né, falou com Vishnu, falou para ele. Aí falou, olha, tem um devoto seu ali que perguntou quantas vidas ele ainda vai levar para vir aqui. Aí Vishnu fala que é, ele vai levar tantas vidas quanto tiverem folhas dessa árvore. E são até milhares de folhas. Aí Narada não fica até, poxa vida, é muita... Aí quando ele volta, ele fala lá com o Bhakta pergunta como é que foi, comentou, perereu, e aí, perguntou? Narada não fica até meio sem graça, e ai, ai, ai. Olha, ele falou o seguinte, você quer saber o que é? Vai ser o número de folhas dessa árvore, são milhares e milhares de vidas. E ele ficou super alegre, esse Bhakta começou a dançar, Radê, na verdade, Radê não, porque ele é discípulo lá de, ele está relacionado com Vishnu, mas ele ficou super alegre, começou a cantar o nome de Vishnu, né? Pulou, saltou, ficou super alegre. E de repente chega Vishnu, montado em Garuda. Aí fala, eu vim te levar para mim. Aí Narada fica meio confuso, que, pô, peraí, falei uma coisa para ele, você falou uma coisa para mim. Ele fala, olha, eu vi tanta avidez nele, Vishnu fala, eu vi tanta avidez nele, né? Ou seja, ele tinha aquela meta, não importa quantas vidas, que aquilo me atraiu, né? Anugrahaya Bhaktana Manushandeha Asita, né? Anugraha, essa vontade dele, essa avidez por ele que me atraiu, me puxou como se fosse um imã. Então, o importante é não perder o foco, né? Vida após vida, não importa, tem que querer isso, não ficar misturando coisa e tentando outro método. Então é isso. Eu acho que segunda-feira que vem a gente já acaba assim o Javadara. A gente vê se as pessoas querem outra coisa ou não. É isso aí, para vós e meninas e meninos. Obrigado, Muito Pro. obrigado. Obrigado mesmo. Eu Bom que dia, agradeço. Prabhu. Muito obrigada pela aula. Obrigada, Prabhu. Bom Boa dia a semana aí para todos. todos. Boa Boa Narayana. semana. semana. Incrível, Pro. Que jornada, hein? Não é? Ô, Estamos acabando aqui. O mais incrível é a jornada dele, né? é. A gente só está assistindo. Chorando aqui assistindo. Mas é isso. Leva junto, né? Me leva junto. Opa! Estamos no crama aqui, né? Pelo menos a gente está no passo a passo aqui, de uma forma ou outra, né? Hum, Na nossa forma meio assim, meio capengando, mas tudo bem. Como Sim. você aí também, todo do Bhagavatam. Você está em que canto do Bhagavatam? A gente tá no quinto canto, Pro. A Ah, história tá de bom. Bharata Maharaj agora. Ih, rapaz, coisa boa. Coisa boa, né? É isso então, para vocês. Muito obrigado. Obrigado, senhor, viu, Radhe, Pro? Radhe. Nos Muito Obrigado. veremos em obrigada. breve. Hare Krishna. Boa Radhe, semana, Pro. Obrigado. Reverência, Hare Krishna. Reverência, Radhe, Haribo. Bhakti.